é ver cada um individualmente. E isso faz a diferença toda, eu acho. O grande diferencial eu acho, do nosso trabalho, do vosso trabalho, que é nós olharmos para as pessoas pelas pessoas e tentarmos combater o estereótipo. Sim. Ou seja, porque dói ali, então é porque é não sei o quê. Não, eu para cada dor, cada sintoma, cada problema tenho que ter 10 hipóteses. E às vezes é a hipótese mais remota, não é a hipótese mais óbvia, não é? E é isso que muda tudo. Às vezes não tem nada a ver, não é? Com aquilo que estava... que aquilo que estava inicialmente previsto, ou seja, tu inicialmente vens com um estereótipo e dizes, olha, vou ali àquela consulta e de certeza que o meu filho tem não sei o quê. Depois vais lá e de repente desmontam-te a escada toda, porque afinal nós vinhamos com aquela ideia, porque a sociedade nos pôs aquela ideia, porque alguém nos deu aquela ideia, e não é verdade. Porque a maior parte das pessoas até serviria, não é? Aquela... Sim. E é curioso, porque eu digo isto muitas vezes, que é, e nós nos bebés sentimos muito isso, e nas crianças em idade escolar também, mais ainda talvez, que é o rótulo. Nós rotulamos com muita facilidade, mas depois de repente crescemos e nos adultos da sociedade atual já não se pode rotular, porque afinal rotular já é desagradável. Então em que é que ficamos? Ou rotulamos ou não rotulamos. E o rótulo tem um peso muito, muito grande. Às vezes eu digo às famílias, o rótulo é quase pôr um post-it amarelo na testa e dizer, eu agora sou uma escoliose. Vou dar um exemplo de Palerma, mas podia ser outro qualquer. E isto é muito perigoso, porque assim, há escolioses que não têm interesse nenhum, clinicamente, e depois há escolioses que são super complexas. E que se calhar não têm interesse e a pessoa depois limita tudo. Tudo em função como tens um bebê com refluxo que não é importante, e depois tens um bebê com refluxo super importante. E será que o importante é o nome que se dá? O nome do refluxo? Ou o importante é porque é que aquele bebê tem aquele comportamento? O que é que se está a passar com aquele bebê? Porque depois nós raramente perguntamos o porquê, estamos sempre na consequência, não é? Nunca estamos na causa. Porque o meu filho chora muito, ele é assim, é muito chorão. Não, a pergunta está errada. Ele chora muito porquê? Ele é difícil porquê? Sim, o que é que o faz reagir assim? No outro dia li uma frase muito gira que dizia assim, não há crianças difíceis, há crianças a passar por momentos difíceis. E isto muda tudo, não é? Mas nós estamos cada vez mais estereotipados, cada vez com mais necessidade de rótulo, cada vez com mais necessidade de pôr as coisas por ordem. As coisas não estão por ordem. Cada um tem que estar numa caixinha específica. E estás a limitar a família, estás a limitar a criança, estás a limitar o adulto. Há muito preconceito errado. Depois é muito mais difícil a pessoa reagir de outra forma, não é? Porque já tem aquilo por trás e acaba por ter um peso. Até porque o peso do negativo é sempre maior do que o peso do positivo. Quer dizer, esta não é a minha área, não é? Será mais a tua. Nós falámos isso ontem. Estavas a falar isso de eu ter feito a outra sessão. Que é, nós falámos, é mais pesado o negativo. Para cada coisa negativa que tu dizes, depois... Tens que dar 10 positivas para equilibrar a balança. Exatamente. Não é? E a questão é que socialmente nós estamos muito preparados para, imagina, seja o que for que aconteça, principalmente a uma criança, porque acho que uma criança, tem de ouvir tudo o que os adultos dizem. Sim, tem de ouvir. Uma criança é um livro em branco, tem muitas fragilidades. Um adulto nós já ponderamos mais aquilo que dizemos, mas mesmo assim, há qualquer coisa que acontece e nós temos sempre aquela crítica a fazer ou porque não devias ter feito assim, ou porque podias ter feito melhor um bocadinho, mas é sempre uma crítica negativa, no fundo. Quando é positivo, a maior parte das vezes nem frisamos, porque já fazia parte, ou já era suposto. É a tua obrigação. É a tua obrigação. Não fazes mais que a obrigação, não é? Então, no dia-a-dia... A obrigação é portar bem, a obrigação é cumprir, a obrigação é... E depois há muita coisa que acaba por... Não é só naquele momento, enquanto que a tua obrigação passou, se for uma coisa negativa... Tu frisas naquele momento, tu vincas se calhar no dia seguinte, tu passado uma semana... Voltas a conversar com a criança, tu voltas a dizer e voltas a lembrar quanto ele não se portou bem, quanto não fez bem e o quanto não... Cada vez marca mais. E quem nunca, não é? Quem nunca, enquanto mãe, ou enquanto pai, ou enquanto educador, ou enquanto professor, quem nunca fez isto. Mas também temos que ter a capacidade, e às vezes também me acontece com os meus filhos, e se calhar mais vezes que o que deveria, mas ter a capacidade de pensar, não pode ser assim, vai buscar o positivo. Estas crianças são incríveis, temos que lhes dizer que elas são incríveis e que elas são capazes, e de validar. Vai lá que tu consegues, vai lá que tu és capaz, vai lá e não estar sempre a relembrar o calcanhar daqueles, não é? Porque assim, os adultos têm tantos, as crianças também. Todos temos, não é? E nós não devíamos ser, pelo menos, rotulados por aquilo que é uma lacuna nossa, porque nós temos muitas coisas muito boas. Podemos ser rotulados por aí, não é? Exatamente. E nós tentamos, por exemplo, em termos de trabalho, é uma questão que nos fazem muito frequentemente, que é, mas porquê é que vocês agora,
osteopatas, fisioterapeutas, porque é que vocês tratam tantos bebés? Eu às vezes, a brincar, mas a sério, eu digo, para termos adultos melhores, mais funcionais. Os materiais que eu te disse é nesse sentido, é começarmos logo desde cedo a trabalharmos para termos crianças com muito menos problemas, é como eu digo, que nós adultos passamos por muitas situações, por muitas dificuldades, por muitos obstáculos que se tivéssemos que se normalizaram, não é? Como sendo assim, é normal. E se tivéssemos até já umas ferramentas diferentes, já tivéssemos um desenvolvimento diferente e nós estamos a precisar de desenvolver um crescimento diferente enquanto crianças, não tínhamos, se calhar, eu costumo dizer, 90% dos problemas que nós temos, nós não estavam resolvidos, é verdade. Sim. E isso nas crianças nota-se muito, porque é claro que o nosso trabalho é mais do foro físico, não é? Mas a verdade é que a estrutura governa a função, ou seja, tu não vais conseguir ter uma boa função se tu não tens uma boa estrutura. E o que é que se fazia? Eu tenho quase 18 anos de trabalho, não foi sempre em pediatria, mas nós vamos analisando e os paralelismos entre a pediatria, os adultos, e normalmente nós vamos dos adultos, do desporto, da performance, para as crianças, também não é por acaso, porque é assim, é um diamante em bruto, não é? Mas se a estrutura tem uma pedra, não é? Uma pedra no sapato, quer dizer, eu vou puxar, não há hipótese. E aquela estrutura vai governar uma função que não vai estar bem governada, não é? E o que se fazia na terapia antigamente era, ok, é esta a função que tu não fazes, então bora lá fazer, não é? Fazer. E não é verdade. Vamos saturar a criança emocionalmente, cognitivamente, cerebralmente, o cérebro chega ali a um nível de cansaço e nós estamos a matar aquela função. Ou seja, não gostas de escrever, então vamos escrever, vamos fazer isso até ao fim do mundo. Vamos fazer as até ao fim do mundo. E a pergunta está errada, que é, uma dificuldade inicial numa nova tarefa é normal, é ali que se aprende. Nós aprendemos no nível do desconforto, não é? Nós aprendemos no limite do desconforto, entre o está tudo bem e é o difícil demais. E nós aprendemos neste limite, mas é normal uma dificuldade inicial. Mas quando a criança quer fazer isto e não consegue, e ok, já passou aquele nível de desconforto, já devia conseguir, e nós continuamos a insistir, a pergunta está errada. A pergunta é, não consegues fazer isto, ou não consegues fazer 50 isto, porquê? Exatamente. Não é como não consegues, vais fazer mais, não, é porquê. Qual é a parte do sistema que está mal montada que te faz com que uma tarefa banal, convencional, comum, seja tão difícil, com que os outros consigam integrar aquela tarefa e para ti é tão difícil. E as terapias estão a mudar, ou seja, nós já não matamos funções. A escola, por exemplo, faz o trabalho dela, mas o terapeuta, seja o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional, tem que ir desmontar o circuito que está para trás. E o ouro de tratar bebés é este, é que há coisas destas que não vamos garantir que não vai haver nada com aquelas crianças, não é isso, não se faz futurologia, mas o ouro é, eu vou criar um sistema mais equilibrado, ou seja, eu vou ajudar aquele sistema a desenvolver-se de uma maneira mais harmoniosa, porque um bebé com uma plagiocefalia, sim, provavelmente vai ter questões, depende da plagiocefalia, mas questões visuais, ou questões de deglutição, ou questões de audição, certo, mas se eu conseguir dar àquele crânio alguma harmonia, se calhar em vez de ter 100% vou ter 50%, e nós percebemos isso logo desde bebés. Os bebés, quando não estão bem, o desenvolvimento deles não é harmonioso. Ele não gatinhou, não faz mal. Ele não gostava de estar de barriga para baixo, não faz mal. Faz mal no sentido, se nós temos estas ferramentas todas, estas capacidades todas, a pergunta é, então, mas porquê que não faz? Sim. Porquê que não gosta? O meu bebê, eu ponho de barriga para baixo e ele grita. Ok, então vamos saber. É porque ele deve estar de barriga para cima. Isso são outros 500, mas é uma posição fisiológica, é uma posição que o bebê deveria gostar. O bebê nasce, é colocado em cima da mãe, de barriga para baixo. Sim. Se não gosta, alguma coisa se passa. O que é que será? É a cervical? É a dorsal? É a lombar? É a sucção? É o desconforto? Ok, são N hipóteses. Sim. É uma plagiocefalia, mas se não gosta, deveria gostar. Ok, então não gosta, não vou colocar, não vou insistir, tudo bem. Eu não defendo nunca que se vai forçar aquela posição. Não, vamos-lhe criar condições para que ele passe a gostar. Okay. Quer condições físicas, perceber onde é que está o desconforto, não é uma dor, mas é um desconforto, quer condições funcionais. E vou lá e ajudo, e brinco, e dou mimo, e ajudo a relaxar, e ajudo a reconhecer aquela posição. Porque se aquela posição é fisiológica, é para ser feita de uma forma tranquila. Porque depois é assim, ok, então eu não vou pôr. Então quantas oportunidades motoras aquela criança vai perder todas as oportunidades de barriga para baixo,
porque não foi colocada naquela posição. A vida é para ser vivida. E mesmo não é? mais tarde, Nem pleno. quantas limitações, não é? Até em, sei lá... Olha, na escrita, por exemplo, às vezes uma limitação da escrita tem muito a ver com falta de experiência, Sim. falta de empurrar o chão, falta de experiência de barriga para baixo. Claro que isto é mania de terapeuta, certo? Mas nós muitas vezes temos miúdos de 5, de 6 anos que lhes damos exercícios para casa, barriga para baixo, para empurrar o chão. É incrível. Não, porque eles naquelas idades não acham gracinha nenhuma, temos que dar um jogo, uma dinâmica, uma brincadeira. Sim. Mas é muito mais fácil corrigir o bebê, tratar aquela função e deixá-lo desempenhá-la fácil, do que depois ir estimular uma função mais primitiva a uma criança. Sim, não é? sim, Também tem que ser feito, mas é muito mais complexo. É difícil, até porque eu tive situações assim, em que eu tinha de estimular, mas tinha de arranjar forma de estimular aquela criança sem que os outros, ou sem que ela própria percebesse que era uma lacuna dela, exatamente, para que não se sentisse mal, para que os outros também não olhassem de forma diferente, claro, é mais complicado. Sim. E isto é muito engraçado, porque depois isto chega aos adultos, depois tu falas com os pais, mas eu também não gostava de fazer determinada coisa. Às vezes há um caráter... Por isso é que muitas vezes acabam por deixar... E normalizamos, porque eu também não gostava e também me desenrasquei, também estou aqui, não é? Sim, mas depois acabamos por, em adulto, tratar outras coisas, como por exemplo, sei lá, porque tenho uma dor lombar, depois vamos testar aqueles padrões de movimento e aquela pessoa não tem padrões de movimento de extensão. Sim. E a dor lombar às vezes vai ser tratada com uns exercíciozinhos semelhantes ao da criança. E isto é muito interessante, porque realmente não vamos impedir que a vida aconteça, ok? Há coisas que acontecem, mas é deixar fluir. E se a criança não está fluida, ok, então vamos ajudá-la. Não é criar disto uma dependência, nem... Sinto muitas vezes neste momento, às vezes uma necessidade de validação também dos pais, pelos profissionais, em que tudo tem que ser consultado com um profissional. Também não é bem assim. As pessoas têm que reavivar o seu instinto. Mas eu acho que é muito difícil agora, está-se sempre a comparar. Sim, então, o meu filho já faz, o teu ainda não faz. Não sei, às vezes, e depois os pais vão procurar informação, mesmo para as redes sociais, e há muita coisa contraditória, depois há muita que deve assustar, e então, se calhar, o profissional acaba por acalmar um bocadinho. Sim, mas eu gosto muito de validar a opinião dos pais. Ou seja, ninguém conhece os filhos como os pais. Sim. E eu digo sempre, a mãe é que sabe. Quem diz a mãe diz o pai, não é por ser a mãe, mas é preciso validar, porque no dia-a-dia não vai estar lá o profissional. E no dia-a-dia vai ter que ser a mãe, vai ter que ser o pai a validar a sua opinião e a sua estrutura. E a criança sente isso, não é? Sente a falta de estrutura ou sente a estrutura. Quer emocionalmente, quer fisicamente. Claro. E é importante, consultar, ter uma rede de apoio, mas também não ser demasiado dependente de tudo. Agora, de repente, nós temos que estar rodeados de terapeutas e... Não, mas quando vem pedir temos uma rede, mas uma rede... É isso, mas quando vem pedir a segurança e tu lhe dás essa segurança, depois a mãe já consegue... E a seguir já não vai precisar de validação, porque já vai sentir esta segurança e às vezes é perceber o caminho, é perceber, olha, comparamos o que não é para comparar, mas o que deveria ser comparado não comparamos. Por exemplo, nós habituámos-nos muito. Esta próxima geração é um bocadinho complexa, porque os ecrãs são uma luta, não é? Quer dizer, nós não deixamos beber álcool aos nossos filhos, mas deixamos... Ou seja, eu sei que é uma comparação um bocado de palerma, mas porque é que há coisas que eles não podem escolher e coisas que eles podem escolher? Porque é que há coisas que nós estamos a normalizar? Uma criança não bebe álcool porque não faz sentido, não é? Não tem... Nem um adulto deveria beber, na verdade, mas... Um adulto que bebe álcool socialmente é um adulto, uma criança não vai fazer isso, certo? Mas uma criança pode passar, mas é só um bocadinho, o tempo no tablet, ou no telefone da mãe, isso eles já podem escolher, não faz sentido, porque a imaturidade igual, só que uma é cerebral, não está tão à vista, eu acho que e outra é física, não é? Mesmo os pais não veem... Não veem mal, não é? Não, um bocadinho. Porque não se vê o resultado final, não é? Não se vê no imediato, pois é, mas a médio prazo vê-se muito. Mas isto para dizer o quê? Que nós estamos a inibir hipóteses, estamos a inibir iniciativas, estamos a inibir... A gênese da criança é criar, e é fazer, e é subir, e é descer, e é cair, e é... Eu costumo sempre dizer, nós estamos no paraquedas, mas eles têm que ir. Eu vou só validar, vai que tu és capaz. Uns precisam de validação, outros não precisam. E nós estamos a limitá-los aí. E nós, cada vez que lhes damos um aparelho destes para a mão, para eles estarem quietos, já a sociedade também, às vezes, a pressão social, não é? Porque está numa sala de espera e porque não está quieto, porque está no restaurante e porque não sei o quê. Já era o que se fazia com a chupeta, por São exemplo, crianças, não é? Sim. Mas são crianças. Nós também temos que, às vezes, e sim, a pressão social às vezes é difícil e nós também temos filhos e também percebemos isso. Mas, por outro lado,
cada vez que os vou entreter desta forma, eu estou a tirá-los na oportunidades de se aborrecerem, porque aborrecerem-se também é preciso, e é preciso do aborrecimento que surgem coisas, não é? Há uns tempos de uma frase que dizia, não vale a pena ofereceres qualquer hipótese que seja ao teu filho nos 10 minutos seguintes a lhe desligares um ecrã. E é verdade, eles ficam numa latência, não é? Mas depois, passado 10 minutos, desenvolveram uma coisa qualquer, foram brincar com uma coisa qualquer. Porque nem conseguem pensar nesse momento, aliás. Eu estou a falar de uma televisão, nem sequer estou a falar de um tablet nem de um telefone, que ainda é pior, não é? Sim. Mas eles a seguir vão desenvolver qualquer coisa e é a natureza deles. E nós às vezes temos que os encaminhar, né? Temos que ser chatos desde sempre. Temos que dizer, não, o caminho é para ali. E então nós estamos a desculpar as crianças estão lentas, as crianças estão, estou a falar em termos motores, ok? Sim. As crianças não estão a descobrir as possibilidades, a aprendizagem vem dos padrões motores, é a base que sustenta a aprendizagem depois da escola, não é? Sim. É a parte motora. E nós quando os inibimos disso tudo, depois vamos ter dificuldades lá mais à frente, todos, as crianças e os pais, e as famílias, e os professores, e nós temos que voltar um bocadinho àquilo que já fomos noutros tempos, não é? Voltar um bocadinho à base, e a nossa base sempre foi uma base de vida, de rua, eu sei, mas é um bocadinho pensarmos o que é que nós queremos no futuro e o que temos de fazer agora para que isso aconteça. Para garantir, não é? Sim. Olha, Inês, desculpa, eu vou interromper, mas é assim, primeiro eu queria-te agradecer porque nós começámos a falar e nem começamos. Somos muito organizados, Alto. Eu queria mesmo agradecer-te primeiro por teres aceitado o meu convite e já falámos em tantas coisas assim interessantes e depois para mim, esquece, era o que eu te estava a dizer, as crianças e para mim são mesmo uma paixão e é assim uma coisa que eu acho que nós podemos tudo com elas e acho que quando tu pegas uma criança pequenina, basicamente tu podes desenvolver-lhe a parte toda de, como eu estava a dizer, do que ela é mais incrível e acabar por ajudá-la nesse sentido, como podemos fazer exatamente o oposto. Sim. Às vezes basta até a mesma frase dita de uma forma diferente, que conseguimos estragar e destruir toda aquela confiança e eu acho que é isso que me dá mesmo gozo e prazer a trabalhar com as crianças e foi por isso que eu acabei por começámos logo com o tema. O teu trabalho e aqui, olha, e aqui começámos logo com o tema e já começámos a gravar a meio da conversa e fomos por aí adiante. Mas eu gostava que tu, assim, me dissesses como é que tu te descreves em 3 palavras, 3 frases, como tu achares assim mais fácil, o que é que mais te identifica? Isso é uma pergunta difícil. O que é que me identifica? Eu acho que uma das coisas que me identifica é a insatisfação, que às vezes é uma qualidade, às vezes é um defeito, ok? Sim. Depois acho que é a resiliência e acho que, agora só assim uma parte, eu acho que a maioria dos profissionais de saúde, dos terapeutas, toda a gente que escolhe estas áreas para trabalhar tem um bocadinho o síndrome do Salvador, não é? Quer salvar o mundo. Sim, os enfermeiros, os professores, não é? Um bocadinho. Sim. E eu, apesar de não ter sido nesta área que eu comecei, e se cá nem me imaginava, quando acabei o curso de fisioterapia, nem me imaginava a trabalhar em pediatria, nunca foi sequer uma das hipóteses, mas a vida vai acontecendo e às vezes as oportunidades vão surgindo e as coisas vão fluindo. Mas isto para dizer o quê? Eu acho que é a forma que eu encontrei de salvar o meu mundo, ou seja, é ali que nós podemos mudar qualquer coisa, não é? É ali que nós podemos... Nos adultos isso também acontece, mas é de uma forma diferente. E neles, lá está, são um diamante em bruto e nós vamos lapidar, claro, com o devido impacto que temos na saúde deles, não é? Sim. Sabendo que estou a trabalhar mais numa parte física, estrutural, mas ainda assim, quando as famílias depois nos relatam mudanças de comportamento, mudanças de hábitos, uma família mais serena, para nós eu acho que é um encher de orgulho, não é? Quase que até nós duvidamos o quê, mas eu ajudei a fazer isso. Sim. Isso é incrível, não é? Isso é incrível. Claro que o mérito não é só nosso, o mérito é daquele sistema. Eu costumo dizer, nós não tratamos ninguém. Nós só ajudamos o sistema a sustentar-se melhor. Mas às vezes naquele momento foi a alavanca que eles precisavam para, não é? É um gatilho, não é? Os gatilhos às vezes são maus, mas às vezes são bons. E então acho que é isso um bocadinho que descreve, que é aquela necessidade de deixar uma contribuição positiva, não é?
e que eu acho que é uma coisa que assola muito os profissionais destas áreas, que é, nós queremos muito fazer coisas, não é? Tem a ver com teres filhos ou mais ou menos. A pediatria surgiu um bocadinho antes de eu ser mãe. Okay. Surgiu ali há algum tempo antes de eu ser mãe. Não sei exatamente o timing, mas o meu filho mais velho tem 7 anos, quase 8, mas surgiu um bocadinho antes. E foi surgindo, ou seja, foi surgindo de tratar algumas crianças, filhas de pacientes, né? Pequeninos, uns maiores, outros mais pequenos, e as coisas foram acontecendo. Essencialmente... E foi por causa da osteopatia também, que me levou mais à pediatria, porque há quase 18 anos, quando eu acabei a fisioterapia, quando eu acabei o curso, a abordagem da pediatria era muito diferente do que é agora. E não me satisfazia, porquê? Porque era muito esta coisa da função, do repete. E eu sempre fui muito mais encantada pela terapia manual, por eu conseguir ajudar aquela estrutura. E quando eu comecei a utilizar isso um bocadinho nos pequenos e depois com a base da osteopatia, depois senti necessidade de especificar um bocadinho, de me especializar um bocadinho na osteopatia pediátrica. Okay. E quando nós percebemos e encaixamos que aquilo que se diz nos adultos, que a estrutura governa a função, é igualzinho nas crianças, só que a função das crianças é muito mais livre, é muito mais desimpedida, não é? Tem muito menos influências, aquilo que estávamos a falar antes de começarmos a gravar, da alimentação, das condições de vida, do stress, ou seja, os adultos têm que mudar muita coisa. As crianças, na verdade, não têm que mudar muita coisa, não é? Têm que ter o entorno, o ambiente certo. Pois, às vezes é isso, às vezes os pais vêm procurar mais fácil, a solução para a criança quando está quase tudo na mão deles. Sim. No nosso caso, nós damos, não é? Damos um input físico, mas há muita coisa que está na mão deles, há muita coisa que está na envolvência. O adulto não é assim, o adulto está cheio de vícios, e é interessante mudar um adulto, mas é um processo muito mais longo, uma criança é um processo muito mais imediato, e é giro ver o quanto eles ficam diferentes. Eu acabei por começar ali por ocasião, ou seja, eu especializei-me inicialmente em desporto, trabalhei muitos anos no futebol, trabalhei no handball, e que me continua a encantar a performance, mas depois é assim, eu tenho ali um mini atleta que tem um potencial brutal, e o que é que eu posso fazer para melhorar a performance daquele mini atleta? E é incrível, porque é muito encantadora, ou seja, acontece de uma forma muito encantadora, muito gira e muito subtil, porque as técnicas são muito suaves e é giro, porque o resultado é quase imediato. É isso. E depois a questão é que muitas vezes eu ouço cada vez mais as pessoas a dizerem esta geração que vai ser a pior geração, não é? E todos nós, adultos, temos um papel nisso. Sim. E todos nós podemos fazer com que seja a melhor geração. Não é? Exatamente. E às vezes é mesmo isso, é mesmo até a intervenção que não pode nem ser nada de muito espetacular, mas naquele momento foi Naquele momento foi chave, não é? Lá está, era aquilo que tu dizias, é como as palavras, não é? Trocar palavras. É isso. Pode ser a mesma frase. Às vezes só a forma como nós dizemos, só a intuação ou assim, vai fazer a diferença toda. Claro. Na vida daquela criança e daquele adulto, não é? Até daquele adulto, era isso que eu ia dizer, ou seja, sim. Esta coisa da comunicação não é só com as crianças. O que achas que é assim a maior exigência no teu dia-a-dia? A maior exigência é uma boa questão. Quando nós dizemos, agora por dizer exigência, nós dizemos às crianças para estarem quietinhas, que vão a um sítio qualquer e têm de estar caladinhas, e nós adultos somos piores do que elas. Muito piores. E eu se pudesse, por exemplo, aqui, agora estava aqui... Aqui pode. Mas é verdade, que nós exigimos tantas coisas delas, que se fôssemos nós no mesmo lugar, mesmo nas apresentações que os miúdos fazem na escola, aos pais e tudo, às vezes basta até começou a cantar mais rápido e a pessoa já está ali no fundo a queixar-se. É um bocadinho. Mas se fôssemos nós, se calhar iríamos fazer bem pior, não é? Sim. Eu acho que a maior exigência é mesmo essa, é corresponder à expectativa. E é nós desmontarmos este circuito, quer profissional, quer pessoalmente. Que é, eles não têm que corresponder às nossas expectativas. Já não sei onde é que eu li, lá está, estas frases que nos vão ficando, que é, os nossos filhos são para nós uma grande desilusão, mas atenção, a frase não era no sentido depreciativo, é desilusão no sentido, eles não vão ser nada daquilo que nós planeámos e está tudo bem. Sim. É preciso desmontar esse circuito, não é? É mais difícil, não é? É, porque nós temos sempre aquele espalhar, é como a mãe, é como o pai, e às vezes não é como ninguém. Eu fazia assim, só tenho de reagir assim com ele, só tenho de falar... Porque ele é como eu, não é? E depois eu faço isso e nada resulta. Certo, mas porque eu estou a partir do pressuposto errado, e isto acontece-nos profissionalmente como pessoalmente, que é, eu estou a partir do pressuposto que ele pensa como eu. Talvez não, talvez, e quem é que diz que a forma que eu pensava... Era a correta. Não é? Era a correta, porque era outra geração, nós somos muito mais criados na obediência. Sim.
E se calhar tínhamos lá as coisas dentro, mas não as exteriorizávamos da Exatamente. mesma forma e está tudo certo. E as coisas vão evoluindo e se calhar os nossos pais já fizeram muito melhor do que fizeram com eles. Eu falo muitas vezes que eu era a perfeita entre aspas, que era a menina muito bem comportada, que não dava chatices, que não sei o quê, mas até que ponto, muitas vezes, eu não deixei, por exemplo, que eu ficasse em criança, segundo ou não é? terceiro lugar. Sim. Que eu não fizesse determinada coisa, não é? E de que não até atender às nossas próprias necessidades, que depois é uma dor do adulto, não é? Que é o adulto às vezes não se sabe cuidar, não é? Porque estão sempre as necessidades, lá está, isto é o perfil da cuidadora, a menina perfeita vai ser uma excelente cuidadora, certo? Até quem cuida da menina perfeita? É isso, não é? É isso. Mas eu acho que a exigência é mesmo essa, que é gerir expectativas, gerir realidades, gerir a pessoa que vem à procura de um milagre e afinal o milagre não acontece num dia, é um milagre mais lento. Sim. A pessoa que afinal até vem desacreditada, vou aqui, olha, disseram para vir e eu vim, e afinal até saiu encantada, e esta gestão, não é? Isto é um carrossel, e depois são seres muito, muito pequeninos, não é? Que vêm cheios de ideias à volta deles, porque depois tem a mãe, tem o pai, tem as avós, tem os profissionais, depois há muito pouca coerência em termos de profissionais, não é? Um diz isto, outro diz aquilo, e às vezes esta gestão de ajudar a família é mais complexa, propriamente do que a técnica que vamos fazer no bebê, não é? Porque temos que conseguir ler aquela família e perceber, ok, eles precisam que eu valide que está tudo bem, que lhe deram a espeta, ok, clinicamente não há indicação nenhuma para dar a espeta, mas se a família entendeu assim, eu não vou julgar, vou-lhes dizer, vou-lhes dar algumas dicas, tentem tirar nesta fase, tentem não deixar, se a criança está tranquila, está a brincar, não usem tanta espeta, tento ajudá-los a gerir, mas não se fazem juízo de valor. Não se faz juízo de valor quando uma mãe entra no gabinete e diz, olha Inês, deixei de amamentar, eu sei que vais ralhar comigo. Como eu ralhar? Com quem? Não estou a perceber, isso não vai acontecer. Tudo bem, só vou perguntar porquê. E ela diz-me, estou extremamente cansada, não consigo mais. Ok, tudo certo. Nós temos que deixar este perfil de profissional que impõe, Sim. que ordena, Sim. que manda. E o que nós sabemos é o que está tudo assim. certo. Sim. Não há verdades eu concordo absolutas. plenamente. Eu fui aquela pessoa que disse, eu vou amamentar até aos 3 anos. Eu amamentei de um e do outro até aos 3 anos. Mas também era a primeira que quando alguém dizia eu não quero amamentar, eu dizia, se não te sentes confortável, se achas que... Porque se é mais prejudicial para a mãe e para o bebê, assim, não faz sentido. E cada pessoa é que realmente tem de fazer sentido para ela e tem de se sentir bem ela. Sim. Não é? Nós vivemos na era das verdades absolutas. E não há verdades absolutas. E a questão é, entre um processo de amamentação e entre uma mãe saudável emocionalmente, eu vou escolher a mãe, ok? Por muito que eu seja um profissional que valoriza muito a amamentação e os benefícios da amamentação, mas vou sempre dizer não aos fundamentalismos, porque é assim, há o feito e há o perfeito, e às vezes o perfeito dá cabo de quem está à volta e destrói emocionalmente as pessoas. E é muito engraçado ver os feedbacks depois das pessoas. Nós vamos acompanhando segundos filhos, terceiros filhos, família já há muito tempo, e ainda no outro dia tinha uma mãe que me dizia que tinha iniciado um processo de psicoterapia com a filha, porque aquela fase das birras, tudo certo, e ela disse-me assim, olha Inês, percebi pela primeira vez que eu amamentei a minha filha durante 2 anos e o quanto aquilo me fez mal, porque eu tinha vergonha de dizer, mas eu nunca tive prazer naquele processo. Sim. Nunca. Mas há tanto sofrimento nas mães que nunca ninguém sabe. E no caso dela nem era um sofrimento físico, porque às vezes é físico, que ela diz, eu depois fui desmontar aquilo para trás. Eu digo principalmente psicológico. Sim. Há uma parte emocional nas mães que mesmo as mães que expõem uma parte. Apenas. O buraco é mais fundo. E o sofrimento, eu acho que as pessoas não têm, não sei, eu sei que sou mulher e que fui mãe, não é? Mas acho que as pessoas não têm noção de, às vezes, imagina, o homem diz sempre, nós dividimos as tarefas, ok, tudo bem, e dividem, mas na realidade, imagina, uma mãe que está a amamentar, ela está quase 24 horas... Sim, ela não precisa de tarefas divididas, ela precisa de tarefas feitas. O pai pode dizer assim, eu neste momento vou sair 1 hora para fazer isto, ou 2 horas para aquilo, não sei o quê, e a mãe, mesmo que até saia, a mãe sai já a fazer contas de, eu tenho de sair X tempo, mas tenho de estar perto do meu filho daqui a não sei quanto tempo, porque eu tenho de fazer... É um desgaste tão grande em tudo. Sim. E depois é que se a mãe diz alguma coisa, é assim, a pessoa fala mesmo, é assim, todas as mulheres passam por isso, também não estou, também não estou a perceber, não é? Qual é o teu problema? É muito desvalorizado. E depois a pessoa sente-se mal, mas sente-se mal até de dizer que está mal. Sim. E eu acho que é muito pesado. É pesado e há aqui
há aqui um pormenor que a mim já me causa aqui alguma curiosidade há bastante tempo, que é, nós fomos educados, não é, gerações de 80, por aí, não é, para ser autónomos, não é? Porque nós somos da geração do feminismo, não é? Eles fazem, eu também faço. Eu era esta adolescente, esta criança do género, os outros fazem, eu também faço. Tinha um encanto pelo desporto num mundo muito mais masculino, mas isso a mim não me mete medo, certo. E depois, de repente, toda a gente quer que nós sejamos umas mães incríveis. Não está certo. Aquilo não está nivelado. Pois não. As coisas não estão niveladas. Porque toda a vida me ensinaram a ser autónoma, a ser dona do meu nariz, a ser quem manda em mim sou eu. Certo? Ensinaram, não sei se me ensinaram, é fruto da época que se vive. E depois de repente querem que eu tenha uma energia feminina, querem que eu seja uma cuidadora, e que eu seja uma cuidadora, e que queira estar um ano em casa com os meus filhos. Sim. E para algumas pessoas é um sufoco. E é preciso reequilibrar isto e nem sempre, às vezes nós conseguimos sozinhos, outras vezes não. Porquê? Porque eu não posso dizer socialmente que é um sufoco. Não, mas às vezes é. Imagina, eu sempre... E é preciso equilibrar isto, sempre tive essa consciência e sempre soube o que eu queria abdicar, entre aspas, que é mesmo isso. Eu dizia assim, eu vou amamentar até aos 3 anos, eu vou estar com o meu filho. Mas eu sabia, eu tinha a consciência daquilo que eu ia ter de abdicar e de fazer. Mas mesmo assim, eu tenho consciência que eu cheguei, imagina, ao fim dos 3 anos, eu engravidei e depois tive 3 anos a amamentar. Depois engravidei do segundo filho, por opção, e tive 3 anos a amamentar. E no final eu tinha estado 8 anos a ser mãe. Apesar de socialmente as pessoas dizerem que tens de ser, tipo, e eu queria ser a melhor mãe que eu podia, mas eu deixei basicamente de conseguir ser também muito boa nas outras áreas, porque eu queria ser muito boa como mãe. Chega a um ponto que por mais que me dissessem assim, por exemplo, se fôssemos ao 3º filho assim, eu dizia, nem pensar. Não era porque eu não gosto de crianças, porque eu adoro crianças. Sim. Era porque eu neste momento eu quero ser mulher, eu quero ser, ou seja... Sim, nós temos aquele timing que abdicamos disso, mas nem toda a gente está para abdicar disso sempre. E na verdade, se calhar, nem deve, mas isso é uma escolha pessoal, não é? Porque nós quase que deixamos... mais que eu desse, eu dava no resto. E dava o máximo no trabalho. Sim, mas é um máximo diferente. Mas é diferente, é muito diferente. E é um desgaste grande porque tu tens de estar ali 100% a fazer, aliás, com rotinas que nem sequer são... Não é? Eu acabava, às vezes, por amamentar durante a noite e tudo, e ir trabalhar quase sem dormir, não é? Sim. E é complicado. E o desgaste vai ficando. E as marcas... Sim, vai-se acumulando. Claro. E lá está. E gerir isto tudo, depois com o perfil de cada um, porque se nós temos mães que nos dizem, eu por mim ficava 1 ano com o meu filho em casa, ótimo. E temos mães que aos 6 meses dizem, eu já tenho saudades de trabalhar. Sim. Ótimo. Está tudo bem, claro. Porque são perfis diferentes, porque há pessoas que me dizem, porque não, eu vou pô-lo na escola, vou buscá-lo mais cedo, faço isto, faço aquilo, está tudo bem. E há pessoas que me dizem, não, nem pensar, eu vou ficar com ele em casa, está tudo bem. Só que depois parece que há aqui o guia da boa mãe, o guia do bom bebê, o guia do bom pai, o guia da boa família, e é tudo um guia para qualquer coisa. E depois se a criança tem problemas é porque a mãe... É sempre. Sim. E é preciso defender as mulheres um bocadinho, não que elas não se defendam, não é isso, mas reequilibrar. Mas acho que nós ainda acabamos, apesar de nos defendermos, ainda acabamos por ir aceitando muito tudo isso na mesma. Sim, mas a sociedade tem que evoluir em conjunto, não é? Sim. E às vezes evoluímos várias áreas em diferentes velocidades e não é muito fácil equilibrar, porque enquanto profissional, quer dizer, eu tenho uma empresa que tem colaboradores, na sua maioria mulheres, isto acarreta muitos desafios. Sim. E são desafios muito solitários, quer para quem é mulher, quer para quem gera mulheres, quer para quem coordena mulheres, e são desafios que são muito... Às vezes fala-se muito nas questões das desigualdades no trabalho. Eu não acho que são os filhos que trazem as desigualdades no trabalho. Acho que é a gestão que vem a seguir e que é um bocadinho imposta no sentido. Na outro dia falava sobre isto, que é, se tu tens alguém que está grávida, que está numa licença, tu vais preparar aquela substituição. Aquele tempo acabou. E depois tens alguém que vem de licença, ok, tudo certo, a licença de amamentação está mais reduzido, mas depois não há qualquer tipo de apoio. Há uma empresa, por exemplo, que tem maioritariamente mulheres, já estamos a mudar de assunto, mas pronto, mas que tem que gerir, porque a empresa só tem encargos, completamente a favor dos direitos, ok? Os direitos eu acho que são para ser gozados, têm que ser gozados de uma forma
equilibrada também, não é? Porque às vezes não haver fim para as coisas também é complexo, tem que ser usados de uma forma equilibrada, mas também deveriam ter algum suporte, porque na verdade são direitos sociais, mas que são suportados pelo patrão, sim, não é? Sim. Porque, e depois isto causa muito frisson, muitas dificuldades na gestão, e vai haver ambientes em que sim, o homem vai ser preferido, em que não vai haver acolhimento às mulheres. Deveria, mas torna-se o sistema que sustenta isto tudo muito pesado para as empresas, e a maior parte das empresas não está para isso. Sim. E isto, o que é que acontece? A mulher não vai conseguir, depois nós às vezes temos que digerir um bocadinho isto, ter a mesma performance, ter o mesmo desempenho, ter o mesmo... Porque depois há pressões várias a acontecer à nossa volta, não é? Porque nós voltamos com um filho e toda a gente quer, e atenção, sou eu que faço o meu horário, mas há uma pressão, nem que seja social, de que nós temos que estar igualmente disponíveis. Isto é muito difícil de gerir por várias questões, lá está, questões sociais, questões economicistas, questões laborais, questões internas, são muitas questões que nós temos que gerir e que é uma jornada muito pesada, muito solitária muitas vezes, muito às vezes incompreendida por vários aspectos da sociedade, e eu acho que a igualdade não tem a ver só com salários, não tem a ver, aliás... Mas acaba por tudo isso fazer com que muitas vezes não evolua no sentido que... Sim, não é? sim. Que seria suposto. E tem que haver ali algum apoio, algum suporte, nestes meios mais pequenos é mais fácil, não é? Nós sentarmos com as pessoas, delinearmos um plano, mas em meios maiores, em empresas muito grandes, com muitos colaboradores, ninguém vai fazer isso, não é? Ou pelo menos a maioria não vai fazer. E isso era importante haver formas de nós darmos uma visão da jornada, quer a quem emprega e quer a quem colabora, ao colaborador também, não é? Claro. Para que fosse justo para toda a gente e que fosse tranquilo para toda a gente, não é? Porque depois começamos, os direitos, os deveres. Sim, mas isto tem que ser levado aqui com uma certa ginga, não sei. É o teu trabalho. Sim. Mas é giro pensar um bocadinho nestas questões, não é? Pensar um bocadinho nestas... E em termos de... O que é que tu achas que o relacionamento que vocês têm, nesse caso, como equipa, é assim, que no fundo ajuda ou não, por exemplo, a essa gestão? Eu acho que ajuda. Nós tentamos comunicar uns com os outros e muitas vezes o que eu peço, e também o faço, agora à partida não há mais bebés, mas que é que me deem, no meu caso, não, em termos de equipa vai haver, mas que é que me deem tempo, ou seja, não temos que ser intrusivos na vida das pessoas, mas se as pessoas estão a pensar em ter um filho, estão a pensar em engravidar, às vezes eu peço-lhes que me digam só para eu saber, ou seja, eu consigo planear uma substituição, de uma forma muito mais tranquila, naquela pessoa que eu sei, ela ainda não está grávida, mas ela está a pensar nisso. Ok, então vamos preparar o terreno, não é? Sim. E tem que haver este tipo de abertura, porque se não houver este tipo de abertura, a vida é mais difícil para toda a gente, não é? Porque vai ser mais serena a minha vida, que eu vou preparar aquela ausência, se calhar muito antes dela estar ausente, e depois vou formar alguém, vou colocar alguém. Porque depois mesmo que tenhas de fazer ajustes, já só são ajustes. Exatamente, e depois vem uma licença de amamentação, por exemplo, em que as pessoas estão menos horas, mas continua a estar ali alguém, provavelmente, que foi formado durante algum tempo. Mas é preciso saber este tipo de comunicação, este tipo de abertura, que nós tentamos bastante que exista aqui, que é, não é, ok, uma coisa é o meu trabalho, outra coisa é a minha vida pessoal. Sim, mas se houver este tipo de à vontade, a vida pessoal também vai fluir melhor. Sim. Porque ninguém vai se sentir pressionado, dizendo, não, tenho que ir amanhã trabalhar porque passaram 4 meses e 2 horas e eu agora tenho que ir e tenho que voltar, porque já há mais segurança, estou a sentir pressionado. Claro. Não é? Há mais segurança para toda a gente, quer para quem está de um lado, quer para quem está do outro. E nós também não podemos só andar aqui a tratar bebés e famílias e a cuidar de pessoas e depois também não cuidar das nossas pessoas. Exatamente. Não faz muito sentido. Claro que há sempre desafios, há sempre coisas que são um bocadinho diferentes, mas que têm que ser geridas pessoa a pessoa, mas não podemos ser hipócritas e pensar, não, então agora cuido das pessoas, trato-lhes as dor nas costas, mas depois os meus colaboradores não querem saber deles, isso não pode ser, não faz sentido. Não faz sentido. E o que é que achas que são os maiores desafios que tu tens com os teus filhos? Ei, que tema difícil, estou numa fase muito desafiadora, atenção. Sim. E eu acho que é muito mais fácil, eu digo isto muitas vezes às nossas mães, tratar os meninos de tratar fora. Os filhos dos outros. É muito mais incrível, muito mais fácil. Porque nós normalmente não somos parte do problema. Nos filhos dos outros tem não duas vamos ajudar. questões, a parte emocional não está envolvida, ou tão envolvida,
E depois, muitas vezes a culpa não é, e nesse caso a culpa não é nossa, que quando é dos nossos muitas vezes é, não é? É claro que sim. E sabes que há uma premissa que eu tenho desde sempre e que causa muitas estranhezas a muita gente. Primeira vez que eu disse isto, alto e bom som, não tinha filhos sequer, foi numa formação de osteopatia e estava a dizer uma colega, a dizer, eu quando tiver filhos não os vou tratar. E ela dizia, como assim não os vais tratar? Eu disse, não os vou tratar. Não sei se a mãe deles, mas tu confias noutra pessoa para os tratar? Claro que sim. Precisamente por eu ser mãe dos meus filhos, é que eu não os vou tratar. E curiosamente, foi isso que fiz sempre. A minha filha mais nova teve uma lesão de ombro quando nasceu e fez bastante tratamento, correu bastante bem, mas não era eu que a tratava. Não faz sentido. Não quer dizer que não lhes lavam o nariz, que não lhes façam uma técnica ou outra se eles precisarem, mas uma coisa com pés e cabeça não é para a mãe fazer. Sim. É para outra pessoa fazer. As questões emocionais, os desafios maiores são realmente estas idades, das birras, da fase mais desafiadora e em que muitas vezes nós estamos entregues ao nosso dia-a-dia, e é essa a dor que eu sinto se calhar neste momento, que é, estamos entregues ao nosso dia-a-dia, fazemos tudo para gerir física e emocionalmente o nosso mini paciente que está ali à nossa frente e às vezes chegamos a casa e estamos um bocadinho sem recursos, não é? Sim. E os nossos às vezes é que sofrem, entre aspas, com esta falta de recursos, então é preciso repensar aqui. Às vezes já não há o tempo sequer para olhar para eles de forma mais profunda e perceber. Sim, não é? porque o tempo é curto e às vezes o copo também já está um bocadinho vazio, Isso, não é? Quando chegamos a casa, mas é preciso pôr a mão na consciência e pensar, ok, e eu agora estou um bocadinho esta lá, ok, isto não pode acontecer, então o que é que vamos fazer? Isto dá para gerir sozinho, é preciso uma ajuda, vamos ver, não é? Mas são os maiores desafios, é conseguir manter este equilíbrio que nós acabamos por ter muito em termos de trabalho, mas que ao mesmo tempo, alguém no outro dia me perguntava como é que nós conseguimos tratar crianças todo o dia. Sim. E conseguimos, cara, nem pensamos muito nisso, mas a verdade é que emocionalmente acaba por desgastar. O choro, sim, porque eles choram, ok, não choram desalmadamente, faz uma gestão do choro, mas há choro, há birra, há crianças que vêm em idades que são mais desafiantes, que não gostam muito de ser mexidas, temos que os conquistar, isto consome muitos recursos, não é? Claro. E às vezes chegamos a casa e ao final do dia estes recursos estão escassos. E os nossos filhos é que acabam por... Claro. E psicologicamente é preciso repô-los. Nem sempre são repostos à velocidade que deveriam ser. Mas pronto, mas é o meu maior desafio. E eles estão com que idade aos teus filhos? 4 e 7. 4 e 7. E os maiores receios que tu tens? Pensas às vezes sobre alguma coisa que tu faças já por receio do que possa acontecer daqui a uns anos? Não é uma coisa que... Olha, eu refiz um bocadinho a minha vida e a minha prática clínica por causa deles, por sentir esta questão, às vezes, de falta de tempo, de falta de... Nós queremos ajudar toda a gente e muitas vezes o nosso drive lá está, é quase contribuir para um mundo melhor, mas depois às vezes esquecemos dos nossos, não é? E então, neste momento já aprendi a gerir, já não faço tantas consultas como fazia. Okay. E o medo qual é? O medo é de lhes falhar, é de não estar lá para eles, não é? Porque estamos tão envolvidos, não é? Ali atrás da cauda, na performance e eles precisam de nós em primeiro lugar, não é em último lugar. Exatamente. E é um bocadinho esse receio que é... Normalmente é o contrário, que não é que toda a gente faz, que é quem está lá para nós, no fundo, quem são os mais próximos, são aqueles com que nós acabamos por ir deixando andar. Sim. Por se calhar até estávamos mais chateados e resmungamos daquele. Claro. Porque acho que damos como adquiridos um bocadinho. E então acabamos por. Devia ser exatamente o contrário, não é? Sim. Mas mas depois às vezes a balança toma um bocadinho que é para te levar a reequilibrar essa questão, não é? Não podem ser os dados adquiridos, não é? Eles têm que ser sim, não podem mesmo. O topo da jornada, não tem que ser o final da jornada, não é? Mas também é um desafio nós pararmos para, depois de percebermos isso, o que é que eu posso fazer daqui para a frente para que seja o mesmo topo, não é? Porque eu acho que o desafio é mesmo esse, é o que é que nós podemos fazer. Voltamos ao início da conversa, que é, estamos sempre a culpar os miúdos, não é? Porque eles são assim, são assados, são rabugentos, fazem birras, fazem isto, fazem aquilo, e na verdade o infantil, na maior parte dos casos, é o adulto. É o adulto que não sabe gerir a birra, é o adulto que já não suporta o choro, é o adulto que já reage a quente, e essa mão na consciência é muito pesada, é mesmo. Mas é necessário. Mas é que 90% ou mais do que é preciso ser feito está nas nossas mãos.
Completamente. Eu acho que será que lá está. É o início da conversa. Que é a parte mais dolorosa. Que é pôr o dedo na ferida. Não é? E afinal, o meu filho não é. Tipo, Afinal, porque nós dizemos a criança é isto, a criança porta-se assim, a criança não sei o quê, mas ok, mas porquê? Sim. Porque eu digo sempre que os bebés são muito mais simples, não é? Porque os bebés são necessidades atendidas, não é? Eles estão-se a queixar, eles têm preciso de uma necessidade atendida. E é mais fácil porque os pais, como querem dar-lhe uma resposta, porque a criança chora, não é? Mas não, às vezes nem fala para dizer o que sente. E o pai tem mesmo de responder. Sim. Então aí acaba sim. por muitas vezes os pais mais facilmente se calhar até mudam determinada rotina ou forma de estar, porque à medida que eles vão crescendo, não é? Nesta fase mais complexa, 3, 4, o cérebro anda a uma velocidade, o corpo anda a outra, não é? Eles não se explicam, eles entram naquele carro de Fórmula 1, não é? Que vai dos 0 aos 100 em 3 segundos, e nós quando vamos para os apanhar, eles já estão no modo offline, não é? Já não ouvem ninguém, já não respondem, já estão naquela birra. E muitas vezes a questão é essa, era aquilo que dizias há bocado, é como é que se monta a frase, é como é que se... Só que os adultos não estão sobrecarregados e eu acho que o grande desafio é esse, é tirar um bocado de carga dos adultos, é tratar dos adultos para que eles possam tratar das crianças. E o processo é sempre, levamos o nosso filho ao psicólogo, levamos o nosso filho não sei onde, fazemos com o nosso filho não sei o quê. Se calhar muitas vezes é... Nós também queremos respostas imediatas, não é? Claro. Porque quando uma criança está a fazer uma birra, nós queremos que ela pare automaticamente e se dizemos, se não paras não sei o quê, é assim, nós estamos a fazer com que a criança ainda reaja mais. Mais, claro. Mas nós queremos a paragem ali naquele momento e continuar a nossa... Sim, muitas vezes temos que trabalhar a estrutura que nos foi incutida também, não é? Sim, claro. Não chores, já chega, não se faz birra e eventualmente nós deixámos de as fazer, não é? Sim. Às vezes fazemos, não sei, para dentro. Muitas vezes essa analogia e fazemos-los para dentro e quando no fim de virem os filhos fazemos-los com eles, não é? E se calhar aquela birra igual à dele quando eu tinha a idade dele, sim. E empatizamos com a birra. Não é? E eu vejo muitos adultos a fazerem, se nós estivermos mesmo atentos e de fora, há muitos adultos com os filhos a fazerem mais birra que os próprios filhos, ou seja, às vezes, não é? Mas... E é difícil. Assim, um conselho que tu gostasses de ter recebido antes de ser mãe e que pudesses dar agora às mães que estão contigo? Há assim algum... Olha, há um conselho que eu dou muito no sentido, é difícil pensar diferente, é difícil fazer diferente, mas um bocadinho diferente cada dia nós vamos fazendo, e é, não se contentem com o que é normal. Eu costumo dizer, o que é normal acontece a toda a gente, só isso é que é normal, o resto pode ser comum, mas não é normal. E quando as mães vêm à procura, porque o meu filho bolsa muito, mas toda a gente me diz que é normal, e eu digo sempre isto, que é, o normal é o que acontece a toda a gente. Bolsar é comum? Mas não é normal. Okay? Não quer dizer que não precise de ajuda, não quer dizer que não precise de intervenção. Claro que depois dentro disto há vários níveis, pode ser uma coisa grave, como pode não ser uma coisa assim tão importante, mas o normal, a palavra normal, o que é normal? Nenhum de nós é normal, ninguém está perfeitamente... Eu digo isso tantas vezes. A postura normal, olha, qual é a melhor postura? A postura normal. Eu costumo dizer, olha, nunca vi nenhum. Ninguém tem uma postura normal, ninguém tem uma postura incrível, toda a gente tem questões. Agora, até que ponto nós devemos dar importância ou não, aí já são outros 500, ou seja, uma coisa é ser normal, outra coisa é ser comum, uma coisa é precisar de atenção, outra coisa é não ser importante. E é preciso ter um bocadinho este espírito crítico, não é? Quando desvalorizam, principalmente, eu acho que às mães acontece muito, que é desvalorizarem a nossa queixa. Nós sabemos que os nossos filhos, se eu digo o meu filho não está bem, o meu filho não está bem. Às mães, não notas que é muito mais às mães do que, há bocado falaste, os pais cuidam, as mães cuidam, mas não sentes que são muito mais as mães que sofrem com isso? Ou seja, que muitas vezes mesmo a mãe diz, eu sinto que a criança não está bem e até o pai desvaloriza? Sim, pode acontecer, lá está, pois nós temos a nossa experiência pessoal, lá em casa não é tanto o caso, mas aquilo que eu vejo na minha prática comum é o caso e é uma sociedade que voltamos ao rótulo, que rotula as mães. Mãe que é mãe exagerada. Mãe que é mãe exagerada. Eu sinto isso. Eu sinto que várias vezes as mães já vêm num sofrimento de eu preciso mesmo de ajuda para o meu filho porque eu percebo que... E mesmo nessa altura,
por exemplo, o marido continua a dizer, tu só queres é gastar dinheiro ou só... Às vezes também é um padrão de recusa, não é? Eu acho que às vezes os pais até sabem, têm mais dificuldade em aceitar. Eu acho que, e pode ser até pelo tal rótulo que a sociedade pode colocar e eles não sabem como gerir isso. Pode ser, não é? Sim. E muitas vezes, por exemplo, às mas vezes é difícil a mãe ter esse peso de, apesar de tudo e apesar do rótulo, eu sinto que preciso de assumir isso e pedir ajuda. Sim. Não é? E estou sozinha. Sim. Nesse sentido. Não, ontem tinha uma mãe que me dizia, que tem um filho com necessidades especiais, e ela dizia-me, eu mais não consigo fazer. Eu só lhe disse, mas o que tu tens feito tem sido incrível. E há um teto para as coisas, ou seja, há uma capacidade máxima, não é? De apoio, de estar lá, de puxar, de desenvolver, de procurar ajudas, terapias, e era o que ele dizia, mas tem sido incrível, só tens de estar orgulhosa. Muda um bocadinho o que é que eu posso fazer mais é importante, mas não com peso, e orgulha-te de tudo aquilo que tu fizeste. O teu filho, para as questões que tem, está se calhar muito acima da média daquilo que seria expectável. Sim. Se calhar o mérito é esse, é o escolher andar para a frente, em vez de escolher recusar, não é? Ok, nós paramos ali há algum tempo em recusa, é normal, não é? Sim. É quase um processo de luto, eu estava à espera de uma coisa e aconteceu-me outra diferente. Isto é assim para muitas coisas na vida, mas depois eu escolhi ficar, não é? Claro. Ela lamentar ou escolher agir. Agora, esta ação também tem um peso muito grande e esta ação também tem que ter às vezes algum orgulho e dizer, não, que trabalho incrível, não é? Não é sempre, e mais. Mas é o valorizar também tudo que eu fiz. Sim. Também não é o nosso natural, não é? Não, mas depois há esta ideia. Faz parte, é a minha obrigação. Faz parte, é assim, é normal, está tudo certo. Sim, mas isto é o meu filho, isto não é o vosso, é o meu. E eu, pelo meu, eu vou fazer aquilo, mas se houver mais para fazer, eu vou fazer. Não sobreprotegê-los, não os deixar viver, mas dar-lhes as oportunidades. Que até nisso é difícil, porque a mãe deve sofrer muito no sentido de eu quero protegê-lo muito porque ainda por cima numa situação que seja mais complicada em termos de alguma doença ou assim, mas sim. Quer proteger mais e ao mesmo tempo sabe que não pode proteger tanto que tem que dar ferramentas, exatamente. E até nisso é muito difícil. É muito difícil. Este equilíbrio é muito difícil. E o equilíbrio, por exemplo, quando há algum tipo de limitação, por exemplo, em termos de educação, não é? O que é correto fazer e o que é que não é? Numa criança que tem algumas alterações de variedíssimos foros, é muito difícil. Nós sentimos os pais, muitas vezes, com muitas dificuldades, não é? Porque inseguros, deve sim, não é? Sim. Porque como é que tu geres uma criança que tem questões diferentes? Deixas fazer tudo, não há limites, não há barreiras, ou tens limites a mais? E a vida é um constante, não é? Um jogo de equilíbrio. Mas é muito complicado. Eu lembro-me de um pai, foi das primeiras crianças que eu tive, e a criança tinha muitos problemas mesmo, praticamente não tinha mobilidade de um dos lados do corpo e assim. E eu lembro-me do pai me dizer, uma altura assim, ela agora tem 12 anos e eu custou-me muito, mas eu tive de lhe dizer, a partir de agora és tu que secas o teu próprio cabelo e não sei o quê. E no início, ele dizia, ela demorava mais de meia hora a secar o cabelo. Sim. Mas eu tenho de prepará-la para a vida. Nós temos um caso aqui assim também. E assim, a miúda tinha 12 anos. Se nós pensarmos, só aos 12 anos fez isso. Mas é assim, o passo que o pai deu foi incrível, porque com todas as limitações que tinha, ele ter a coragem e conseguir dar esse passo e no fundo todo o sofrimento que estava por trás para conseguir fazer isso e ver no fundo tudo. Mas tem que ser umas mentes brilhantes também para conseguir fazer isto, porque a tendência é tu ires lá e fazeres, é tu ires lá e dares, é tu ires lá. Esta é a tendência normal num desenvolvimento normativo. Sim. Quanto mais quando é um desenvolvimento atípico, não é? E temos uma pessoa conhecida, amiga até da família, eles são incríveis. E ainda no outro dia, é assim, nós temos uma pessoa com uma limitação cognitiva, mas ele tem 40 não é? Tem uma vida, mas é uma criança grande e é incrível. E o pai no outro dia dizia-me, Inês, eu demorei 7 anos a ensinar o meu filho a fazer a barba. 7 anos! Mas ele tinha que fazer a barba sozinho. Sim. Ele faz a barba sozinho, ele veste sozinho, ele come sozinho, ele anda pela cidade, ele sabe onde é que tem que apanhar o autocarro, para onde é que vai, a que horas é que vem, e tem o seu telefone, tem o seu... Mas isto não foi trabalho das terapias só. Mas isso é incrível, não é? Não é? Isto foi trabalho das pessoas, isto foi trabalho da família, isto foi trabalho de 7 anos. É incrível, mas por isso é que também não pode... eu acho que nós não podemos permitir mesmo esses rótulos de
Não vais já ser tem- capaz ou vais e ser mesmo capaz. já tem 10 anos e tu ainda não é? Virado para um pai, e tu ainda não o puseste a fazer sozinho, já tem. Não tem que haver uma idade, não tem que haver realmente um processo, tem que o pai perceber e sentir-se confortável e conseguir dar esse passo. Claro, tem, claro. Tem é que ser dado. Tem que ser dado claro. quando há potencial para isso. Claro, não é? Porque claro. eu não posso exigir a uma criança ou a um adulto, ou seja, a quem for, Sim, uma sim. tarefa que ele é Que não. incapaz de fazer. Sim. Se ele é incapaz, Ficar não é à por aí. força, claro. Uma outra coisa é eu partir do princípio que ele é incapaz. Isso não está certo. Isto é uma limitação gigante. Porque nós estamos a partir do princípio que dá ou não dá. Não Sim. sabemos. E é baby steps, não é? Se eu tenho esta tarefa, tenho que partir a tarefa em vários bocadinhos e perceber como é que ela vai ser feita. Não é partir do princípio que, não vale a pena. Não, nunca se vai calçar sozinho, nunca se vai vestir sozinho. Não, isso é torná-los incapazes. Isso é o rótulo mais grave. A conversa que nós começamos a ter quando eu cheguei foi exatamente essa, que era, eu sentia que tinha muito bons resultados e muito rápido, porque eu acreditava sempre, independentemente de ser aquela situação que me diziam assim, isso nunca vai adiantar, tu esforçaste, só vais gastar o teu tempo e energia. Sim. E dizer, não, mas eu acredito que eu vou conseguir ajudar. E eu acho que isso, o acreditar que vai ser capaz e o acreditar que até pode não atingir como a outra criança que está ao lado, mas vai conseguir atingiu sempre muito mais do que aquilo. do que estava preconizado anteriormente. Sim. Eu acho que os diagnósticos às vezes atrapalham. Quantas vezes? Nós trabalhávamos com uma cabeça muito mais limpa, nós, a escola, se nós tivéssemos uma folha em branco, Sim, não é? sim, Ok, sim. vamos percebendo as dificuldades, as limitações. sem termos sequer um relatório da criança é assim. Porque é logo o Porque eu acho- preconceito, sim. não é? Sim. Uma das coisas que eu tive crianças que nunca iam andar, ou que não. Ok, e hoje andam, e hoje fizeram, não é? Nunca é muito tempo, não é? Nunca e sempre, são duas palavras E há complexas. coisas que às vezes o criar o rótulo acaba por limitar-se tudo, quando na verdade aquela criança podia fazer um desenvolvimento quase normal, ou normal, sim, não é? Sim, claro que sim, Depende mesmo claro que sim. de, muitas vezes, do estímulo que damos e de acreditarmos que pelo menos vale a pena fazer o esforço. E depois, não é? Sim, claramente. Olha, é assim, eu não sei, mas acho que nós... Acho que estamos aqui a tarde toda na conversa. Eu acho que sim mesmo. Aliás, nós já tínhamos falado muito. Primeiro eu queria agradecer-te mesmo, porque Olha, que agradeço a visita. eu adoro o teu trabalho. Cada vez mais gosto de ti, assim, em termos de pessoa, porque... E depois, olha, tu começaste a sorrir e acho que nós as duas aqui em conversa. Isto dava uma tarde inteira. Isto dava uma tarde inteira de conversa. Sim. E entretanto nós continuamos a falar e a manter contacto e eu queria dar-te só um miminho. E obrigada pelo convite. Não, Fico sempre muito nervosa com estas obrigada coisas. É assim, é o ir e depois, aliás, nós nesta fizemos mesmo, ficou mesmo fora, foi mesmo o ir, esquecemos-nos que estávamos a gravar, falámos. Falámos antes de gravar. Estamos a gravar no meio da conversa. Foi incrível. Foi sim. Mas foi muito top. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite. Obrigada, eu vim conhecer aqui Muito obrigada. a tua zona. Sim. Que giro. Olha, tens aí um aromazinho, se quiseres. Isso é uma das partes do meu trabalho, Olha, que que eu giro. começo logo com as Obrigada. crianças, logo bem pequeninas. Ai, que bom. É assim, tu podes fazer, mas na realidade, eu Sim, gosto muitas vezes até de pôr só os... Sim, na realidade é mais... mais Sim. pequenino. Que giro. E pronto, o que eu trabalho mesmo é o acreditar, o confiar em si, no fundo o ser feliz, que foi o que eu pus aí. E tem aí duas reflexões que podemos fazer sempre no início do dia ou no fim do dia, que acabam por nos ajudar sempre nesse sentido. Bom. E Obrigada. entretanto depois eu também acabo, como tinhas falado dos materiais, assim depois falámos sobre isso. Sim, temos que falar sobre isso. Era o que eu estava a dizer, isso é uma das partes do meu trabalho. Alda, obrigada. Olha, obrigadíssima. Obrigada pelo